Já estamos de volta com a nossa revista eletrônica diária e você que está em casa pode interagir com a nossa produção através do nosso Facebook, facebook.com/amazoniaagora, ou então através do nosso site www.amazonsat.com.br. E a Páscoa contada de uma forma diferente. Essa foi a maneira que um grupo de uma igreja aqui de Manaus resolveu contar essa linda história. E para falar mais sobre esse show, vamos conversar agora com o coordenador e pastor Anderson Libório. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Nádia. É uma alegria estar com vocês nesse programa tão agradável. Bom, viva a Páscoa! Esse é o tema desse espetáculo esse ano. O que a gente pode falar? As apresentações começaram semana passada, né? Exatamente. Essa é a nossa 5ª edição do Viva a Páscoa. E todos os anos é um tema diferente. Nesse ano em especial, 2013, o tema é Viva a Páscoa numa história de amor. Por que, Nádia, numa história de amor? Porque nós iremos trabalhar o fator família. Então, é uma história de uma família que passa por sérios problemas conjugais e a própria criança do casal acaba sendo traumatizada por todos esses conflitos que eles vivem. Então, Nádia, a história de uma família em crise, onde elas vão conhecer o verdadeiro significado e sentido da Páscoa. E aí que vai entrar em ação as histórias bíblicas, onde nós iremos revivenciar a primeira Páscoa, que foi a Páscoa judaica, e até a última Páscoa que se concretizou em Jesus. E o que o público pode absorver dessa linda história, que num primeiro momento é um momento conturbado, né? Mas depois vai se prolongando a história, vai passando o tempo e vai para essa parte bíblica, né? Exatamente. E o nosso principal propósito, por trás disso tudo, é que a verdadeira história da Páscoa possa ser não apenas transmitida pela peça, mas as pessoas que vão presenciar a peça, elas possam aprender o que é a Páscoa realmente, né? E esse valor está sendo perdido com tanto comércio, com tanto chocolate, tempo também, né? Com tempo corrido. E o nosso intuito é que você que vai nos prestigiar nessa sexta, sábado e domingo possa sair daqui entendendo, conhecendo sobre a Páscoa e até mesmo o sentido da Páscoa, que é renascimento, tendo um renascimento na sua vida, né? Uma nova vida. Saindo daqui pessoas renovadas. Exatamente. E por sinal, Nádia, nós temos muitas pessoas que vieram assistir e relatos bem interessantes. Uma pessoa dizendo, poxa, eu vivenciei tudo isso na minha vida, passei por crises conjugais e se eu talvez conhecesse o verdadeiro sentido de toda a Páscoa, talvez eu não teria enfrentado tantos dilemas como enfrentei no passado. Pastor, e esse espetáculo envolve várias modalidades artísticas. Quais são que a gente vai trabalhar aqui? Nós trabalhamos com fantoche, com pantomima, com drama, dança interpretativa e também com musical. São todas as artes envolvidas num espetáculo de 1h29. E a gente acha que é um tempo um pouco elevado, pelo contrário. É muito curto, né, para toda a história. Curto. E ao mesmo tempo é muito dinâmico, porque o nosso intuito, um dos objetivos nossos, Nádia, é que o público sinta-se na peça e eles vivenciem a Jerusalém nos tempos de Jesus. Então nós temos pessoas entrando em cena pelas laterais do auditório, temos pessoas entrando pela porta principal do auditório. Então, de vez em quando, o público se impressiona e vira para um lado porque um grupo de pessoas está encenando daquela direção, da direção da porta até o palco. Aproximadamente quantas pessoas estão envolvidas entre crianças, adultos e também a parte artística e da montagem do cenário? Olha, nós temos o envolvimento de um pouco mais de 250 pessoas. Todas elas trabalham voluntariamente e desde o mês de novembro, a maior parte delas vem ensaiando, se dedicando para que esse espetáculo acontecesse. E olha, está belíssimo por sinal. As pessoas que estão vindo, elas estão voltando com outros convidados, para você ver como estão gostando. Pastor, vamos falar um pouquinho do nosso cenário, que a gente falou que vem de todas as direções, de cima, de baixo, dos lados também, da frente. A gente pode falar um pouquinho da proposta desse cenário aqui montado? E na verdade foi uma inovação na cidade de Manaus. Nós, desde o ano passado, nós pensamos e arquitetamos e planejamos um cenário diferente, porque nós queríamos que as cenas
da história de Jesus, que seria recontada, elas fossem com o cenário original correspondendo a ela. Então nós temos no palco central, nós temos 5 cenários modificando. Nas laterais, no palco, lateral direita e lateral esquerda, nós temos 2 cenários. E, inclusive, você quando chegar aqui vai ver que todo o auditório ele está com um cenário belíssimo. Sim, em 3 dimensões, né? Em 3 dimensões. E, por sinal, Nádia, as pessoas saem de dentro dessas casas que você está vendo no cenário lateral. Pastor, então eu convido o senhor a ficar aqui comigo ainda, porque daqui a pouquinho a gente vai ver no próximo bloco um trechinho desse espetáculo para mostrar para o pessoal que está em casa o verdadeiro significado da Páscoa, mostrado aí um pouquinho o trechinho do espetáculo, tá bom? Ok. Não sai daí que a gente volta já, você que está em casa também, porque o cenário aqui na nova Igreja Batista, a Grande Circular, vai se transformar no próximo bloco. Não sai daí que a gente volta já.